Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de ler aqui com vocês em Isaías capítulo 6, os versículos 1 ao 3, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós servimos um Deus tão grande, tão grande, tão glorioso, tão majestoso. E muitas vezes nós não damos valor ao sacrifício que esse Deus fez por nós. Nós servimos o Deus Criador de todas as coisas. Um Deus que tem serafins à sua disposição para adorar Ele 24 horas por dia, incansavelmente, dizendo: Santo, 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 Santo. Eles não se cansam. E muitas vezes nós não queremos tirar 10 minutos do nosso dia para falar com esse Deus. Um Deus que tem seres celestiais o tempo todo à sua disposição para o adorar, para o servir. E nós, criaturas suas, feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós, que por nossa causa Jesus desceu do céu, se fez homem para morrer em nosso lugar, e nós não queremos dispor do nosso tempo. A gente quer ficar preocupado com aquilo que não importa. A gente quer se preocupar com casa, a gente quer se preocupar com carro. E quando eu reflito nisso, o meu coração fica apertado. Porque essa palavra ela fala no meu coração neste dia também. Nós estamos preocupados em ter conforto, em ter um emprego melhor, ou então abrir a nossa empresa. A gente está preocupado com o nosso futuro, em construir família. Os solteiros estão preocupados em se casar. Os casados estão preocupados em construir mais e mais. E nada disso é errado. Mas onde ficou o nosso desejo pelo reino? Onde ficou o nosso primeiro amor? Abandonar o nosso primeiro amor é errado. É errado. Porque lá em Apocalipse, quando o Senhor está falando com as igrejas, Ele vai falar com uma delas e vai dizer assim: tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Então nós precisamos voltar lá onde nós caímos e nos levantar. Nós precisamos encontrar o nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar o nosso foco para o reino. Porque o tempo é chegado. As notícias são de guerra, as notícias são de destruição. E nós sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo. Nós sabemos que o tempo está findando. Enquanto nós estamos brincando de ser crente, o inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele está tramando.
Ele está armando laços, ele está jogando setas. E aqueles que estão dispersos vão tropeçar e vão cair. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos dedicar a nossa vida como uma verdadeira adoração ao Senhor, um sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Porque o nosso Deus merece todo louvor, merece toda adoração. Está assentado. Olha que palavra poderosa. Está assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchem o templo. E os serafins estão em volta dele. Olha isso, queridos. E cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Os serafins reverenciam o Senhor. Os serafins respeitam a presença do Senhor. Eles se prostram na presença do Senhor. E não há outra coisa a se clamar a não ser santo, santo, santo. Quando nós estamos na presença do Senhor, não há outra coisa a se fazer a não ser se prostrar em adoração. Porque a glória dele é tão grande, a majestade dele é tão grande, que a gente não sabe nem mesmo como agir. E muitas vezes a gente só adentra a presença do Senhor para pedir. A gente só adentra a presença do Senhor para clamar socorro. Mas o nosso Deus, ele merece honra e glória nos momentos bons e nos momentos ruins. A nossa vida é para a adoração do Senhor. Então que neste dia nós voltemos os nossos olhos para a presença dele. Se os anjos louvam, se os anjos servem a Deus, se a natureza louva ao Senhor e obedece, quem somos nós para não nos rendermos a Deus? Quem somos nós para não obedecermos ao Senhor? Aquele que crê na palavra, aquele que crê em Jesus, no seu sacrifício, será salvo. E aquele que não crê já está condenado, é isso que a palavra diz. Porque como pode um Deus tão grande, o nosso Criador, o Deus que enviou o seu único filho para morrer pela minha e pela sua vida, e muitos não reconhecem esse sacrifício, e muitos não reconhecem essa grandeza. E é por isso que a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Mas que neste dia nós possamos nos prostrar diante da presença do Senhor. E que se cumpra, na nossa vida, a continuação aqui dos versículos onde nós lemos. Que nós possamos nos levantar e dizer: eis-me aqui. Olha só a continuação, versículo 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça, e então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. A quem o Senhor enviará?
Quem há de ir pelo reino? E nós vemos que este homem dizia: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas essa palavra aqui nos mostra que o Senhor não está procurando uma pessoa perfeita, porque veja bem, ele reconheceu que ele era alguém de lábios impuros. Então Deus não está procurando perfeição, mas ele está procurando disposição e arrependimento, porque a partir do momento que ele estremece com aquilo que ele estava vendo, e ele sente o temor do Senhor, aquele serafim toca ali nele com a brasa e purifica. O Senhor não está procurando perfeição, o Senhor está procurando disposição e arrependimento. O Senhor está procurando sinceridade. Porque quando nós somos sinceros e dispostos na presença do Senhor, é Ele que nos purifica, é Ele que nos limpa do pecado. Foi exatamente para isso que Jesus morreu por nós. Jesus verteu até a sua última gota de sangue lá na cruz do Calvário, para que nós fôssemos purificados e capacitados a ir e a pregar o Evangelho. E a partir do momento que ele se arrepende, que ele teme a presença do Senhor e que ele se dispõe, aquele serafim agora purifica os lábios dele com aquela brasa do altar. E soa a pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o versículo 9 nos mostra que prontamente o Senhor diz: vai e diga a este povo. Então agora que o Senhor vai falar, aquilo que ele queria que fosse comunicado. Então nós vemos que o Senhor não escolhe aparência, que o Senhor não escolhe eloquência, mas ele escolhe disposição, arrependimento, ele escolhe sinceridade. Então se coloque na brecha, porque nós precisamos trabalhar pelo reino. Nós precisamos nos dispor na presença do Senhor, porque Ele deseja nos usar, mas nós precisamos nos dispor na presença dEle. Nesses últimos dias, seja sal, seja luz, porque o Senhor está contando com a minha e com a sua vida. E não coloque empecilhos naquilo que o Senhor pode fazer através de você, porque é Ele quem te purifica. Existe um peso de almas nos teus ombros. A cada um de nós o Senhor tem confiado a palavra dEle. A cada um de nós o Senhor tem confiado almas a serem salvas. E todas as vezes que nós nos acovardamos, nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Porque aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Ele deseja que a gente trabalhe aquilo. Ele deseja que a gente use os talentos que Ele nos deu para multiplicar para o reino. E nós seremos cobrados por todos os talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque se Ele nos deu algo, não foi para ficar escondido, mas foi para ser usado em prol do reino. Então, da próxima vez que você ouvir a quem enviarei, quem há de ir por nós, não se esconda, não se esconda, porque o Espírito Santo neste dia te encontra, assim como está em Salmos, que nós não podemos nos esconder do Senhor, porque se nós subirmos aos céus, lá Ele está. Se nós fizermos o nosso leito, a nossa cama lá no fundo do mar, o Senhor está. Se nós tentarmos nos esconder na escuridão, o Salmo diz que para o Senhor não faz diferença, Ele também nos enxerga. Porque para Deus não existe diferença entre a luz e a escuridão, porque Ele enxerga também em meio à escuridão.
Então não há para onde correr. Como nós poderíamos nos esconder do Senhor? O Espírito Santo te pergunta nesse dia: você poderia se esconder de mim? O Espírito Santo te acha nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. E ele me pede para te lembrar que luz não foi feita para ser escondida debaixo de um cesto, mas para iluminar todo o ambiente. Então se disponha na presença de Deus. Se disponha, leia a palavra, ore, jejue, santifique, porque o Senhor está contando com a minha e com a sua vida. O tempo está acabando e o mal está trabalhando para destruir cada vez mais vidas, para arrastar cada vez mais vidas para a perdição eterna. A seara é grande, são poucos os ceifeiros, e nós, eu e você, somos os ceifeiros que o Senhor tem chamado. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigada por essa palavra, Jesus. Quantas vezes, meu Pai, a gente fica com medo e a gente quer se esconder, Pai. A gente não quer fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Às vezes por medo, às vezes por vergonha, às vezes por birra, assim como foi com Jonas. Mas neste dia o Teu Espírito Santo vem nos lembrar, Senhor, que onde quer que nós estejamos, os Teus olhos estão como chamas de fogo a nos observar. Então que neste dia, Pai, o Senhor possa renovar as nossas forças. Que neste dia, meu Pai, o Senhor possa nos encher de disposição. Que o Senhor venha nos capacitar. Que o Senhor venha nos purificar para que nós façamos a Tua obra. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor e reconhecermos, Pai, que se até os anjos te louvam, Pai, se até os anjos se prostram diante da Tua grandeza e clamam Santo, 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 nós também precisamos, Pai, porque a adoração, ela é o nosso fôlego de vida, ela não é algo exclusivamente para Ti, Pai. Te adorar é o que nos sustenta de pé. Te adorar, Pai, é o nosso fôlego. É enquanto nós estamos adorando, Pai, que a Sua vida está sendo gerada em nós. Então que nós possamos reconhecer, Pai, que sem o Senhor nas nossas vidas não dá para avançar. Que nós possamos reconhecer, Pai, que sem oração nós não conseguiremos ficar de pé. Que nós possamos reconhecer, Pai, que sem a palavra nós não poderemos resistir os dias maus. Mas se nós estivermos firmados em Ti, Pai, nenhum vento poderá nos derrubar. Nenhuma chuva, Pai, poderá nos destruir. Mas nós precisamos da Tua presença. Então nos reveste, Pai. Nos reveste da Tua armadura. Transforma a nossa mente para que nós sejamos agradáveis a Ti através do Teu Espírito Santo, através da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!